Olá, navegantes e tripulantes da Arca. E você que de repente chegou até nós nessa abordagem, boiando aí na superfície, sem entender ainda o que é a nossa arca, como tem sido a nossa jornada ao longo de tantos anos aí de atividades. São pouco mais de 15 minutos, meia-noite e 15, né? Madrugada do dia 6 de agosto de 2025. Hoje, 80 anos da explosão da bomba nuclear em Hiroshima. E hoje também uma data histórica. Por quê? Porque o astrofísico lá da Universidade de Howard, que acompanha o terceiro objeto interestelar que ingressa no nosso sistema, que foi provisoriamente classificado como um cometa e com a nomenclatura 3I Atlas, ou seja, 3I de terceiro interestelar. E Atlas é o nome que foi dado a ele, não sei se em referência de algum telescópio que observou primeiro. Ele que ingressou, foi detectado, melhor dizendo, no dia 1º de julho desse ano. O que nós temos para comentar nessa madrugada a respeito desses temas que parecem desconexos, né? O que tem a ver a explosão da bomba de Hiroshima com um objeto interestelar e o James Webb, enfim. Parece que não tem nada a ver, mas tudo vai se alinhando. Nós estamos às vésperas, como nós costumamos alertar, da implantação do que Paulo Apóstolo chamou de ministério da operação do engano. Ou seja, é algo que nós acreditamos que vai ser desencadeado como o golpe final do mal sobre a terra, nesse período do Apocalipse, precedendo a volta triunfal de Jesus Cristo, onde nos vai ser apresentado o anticristo, que deve ser um líder político, o falso profeta, que vai ser um líder religioso, e nós estamos falando de 2 homens, e uma besta, que pela própria palavra já nos diz que não é um ser humano. Temos hoje 2 candidatos fortíssimos a ocupar esse papel, né? Vestir as roupas dessa personagem, que é a besta. E esses 2 candidatos são a inteligência artificial, que a qualquer momento pode adquirir uma autoconsciência e se rebelar contra o homem, do mesmo jeito que a gente viu no filme O Exterminador do Futuro, né? Do Schwarzenegger, enfim, toda aquela história que a Skynet se tornou autossuficiente lá no dia 29 de agosto, acho que de 1985, ela se tornou autoconsciente e deu no que deu. Hoje nós temos um dos pais da inteligência artificial dizendo que se arrepende do que criou. Nós temos inúmeros relatos de que vários casos onde a inteligência artificial se rebelou ou chantageou ou, enfim, teve atitudes muito parecidas com a do ser humano no seu pior lado. Então, é um candidato fortíssimo para nos enganar aí, assumindo o controle da humanidade na forma dessa besta. E o outro candidato é o que tem sido trabalhado há muito mais tempo da nossa cultura popular, nas nossas mentes, que é a questão da chegada dos alienígenas.
Temos aí um filme que foi até proibido, os Anunnakis, que pretendem dizer, né, segundo os sumérios afirmam, os Anunnakis são um povo que teria nos criado através de manipulação genética e que estão para voltar. Então tá aí a história toda contada. Eu, pessoalmente, eu acredito que jogando xadrez 4D aí, fazendo simulações mentais, né? Exercícios mentais de movimento de peças nesse xadrez 4D, que é o mundo material, espiritual, o mundo virtual e mais o mundo metafísico, que é a, a, a junção dessas três realidades primeiras aí. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a única maneira de unir a humanidade, derrubando todas as questões religiosas, né? Fazendo com que haja realmente uma única religião global, tecnológica, com um ser todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, capaz de trazer grandes presentes para a humanidade, como foi, você pode imaginar, a chegada dos portugueses, dos europeus aqui na América, encontrando os índios. Muito penduricalho, muito espelhinho, miçanga, mas a gente sabia que a intenção era a pior possível. E assim a gente imagina que pode acontecer com uma suposta chegada alienígena, né? Então hoje, dia 6, de repente o James Webb, que é um espelho, um telescópio espacial que está aí, não vou nem dizer que em órbita, né? Ele foi colocado numa viagem aí para os rincões do espaço. Então ele está sendo manobrado. Olha o que eu estou falando, presta atenção no detalhe. Não sou eu que estou afirmando isso e não é nenhum chapéu de alumínio, teórico da conspiração maluco, que está afirmando essas coisas. A Will Loeb é o nome do cientista, que é lá da Universidade de Howard, alguém que tem senha de radiotelescópio e senha de telescópio espacial. Alguém que pode determinar uma operação aí que custa milhões de dólares para reposicionar um equipamento desse, para conferir se ele tem razão ou não, porque ele tem quase que certeza que se trata de uma nave alienígena. Vocês têm ideia de aonde é que nós estamos pisando? É a ciência que está afirmando isso, não sou eu. E lembra da pandemia? A ciência, ciência que é o que sabe das coisas? Pois é. E aqui eu quero traçar uma linha nessas considerações aí todas a respeito da data, 6 de agosto, tudo que envolve os 80 anos da bomba de Hiroshima. Entre a data de hoje, de Hiroshima, e dia 9, que é os 80 anos de Nagasaki, nós ainda temos um evento que é o ultimato que o Trump deu ao Putin para acabar de uma vez por todas com a guerra lá na Ucrânia. E aí você teve o Medvedev, que é ex-presidente da Rússia e que ocupa lá um papel de porta-voz extraoficial, né, do não oficial. Ele fala ali um monte de bobagem lá, não sei se mandado pelo Putin ou é de vontade própria, mas enfim, arrogância e toda hora ameaçando com arma nuclear. Tá aí outro ponto-chave da nossa consideração aqui. Armas nucleares, alienígenas, ameaça de guerra, ciência, controle da população, apocalipse. Olha como essas coisas vão todas convergindo. Então nós temos entre os 80 anos de Hiroshima e os 80 anos de Nagasaki o fim do prazo dado pelo Putin, que em resposta às basófias lá do Medvedev, acabou deslocando
Deslocando não, né? Não é bem assim que funciona a patrulha de submarinos nucleares com mísseis balísticos dos Estados Unidos. Na verdade, eles já estão ali em posição e os mísseis que eles operam, que são os Trident S-2D5, né? Eles têm 12 mil quilômetros de alcance. Então não existe esse negócio de posicionar submarino perto da Rússia. Se o míssil tem 12 mil quilômetros de alcance, ele não precisa nem sair do porto lá dos Estados Unidos para atingir a Rússia. Só que ele está em patrulha e o Trump disse que reposicionou para mais perto, mas foi uma forma também de não ficar por baixo, né? O Trump como homem de negócio, o Trump como alguém que conquistou a posição que tem vindo do mercado imobiliário, mercado financeiro, o empreendedor, é agressivo e não aceita perder. É uma característica dele. Pois bem, o que chama minha atenção nesse momento, e é isso que eu quero conversar com vocês, é que ao sair com esses temas para a rua e começar a conversar com as pessoas no mundo material, a gente encontra um monte de opinião, um monte de visão de mundo, um monte de pitaco, um monte de, enfim, teorias, mas no geral acaba caindo na questão religiosa e as pessoas se escondem atrás daquele famoso: vamos ter fé em Deus, vamos fazer a nossa parte, vamos deixar isso de lado, vamos cuidar da nossa vida, fazer o que podemos fazer de melhor e, no fim, Deus está no controle de tudo. Enfim, aqueles clichês, né? Mas aí que entra uma história que é chave para o nosso raciocínio aqui. A pandemia da Covid-19, que foi agora no final de 2019, e virou o mundo de ponta cabeça, né? Nos mostrou o novo normal, toda aquela história. O que eu posso dizer para vocês sobre como eu enxergo a pandemia? A pandemia, com certeza absoluta, foi um ensaio de controle das massas a nível global. Por que eu digo isso? Porque se não fosse por causa desse aparelhinho que eu estou segurando na mão, se não fosse por causa do celular, seria só mais uma virose. Mas o problema é que a coisa foi construída para mostrar a aplicação prática daquele conceito da ordem através do caos. Ou seja, os caras tinham uma solução para salvar o planeta. Seria a vacina. Mas para poder sair vacinando o povo, eles teriam que criar um caos, que seria a doença. Eu já costumo frequentar hospitais, olha, desde a tenra-idade, por conta de uma bronquite alérgica. Ultimamente, nem tanto. A gente tem outros meios de sair de uma crise respiratória hoje, sem precisar ir no hospital, mas eu ia muito para fazer inalação. Então eu conheço bem a rotina dos problemas respiratórios. Já tive casos agudíssimos de bronquite que quase me fizeram ser entubado lá em 86, pô, quando eu tinha 16 anos. Pneumonia dupla, que foi assustador. Eu estava na Força Aérea quando eu tive essa pneumonia e me jogaram no isolamento. Fizeram todos os questionários e testes comigo para saber, primeiro, se era a novidade da época, que era HIV, porque estava muito esquisito o meu quadro, e segundo, se era uma tuberculose. No fim, gente, era só uma pneumonia dupla. Do jeito que ela veio, ela foi embora. Então eu conheço de dentro as rotinas que eram aplicadas para todo aquele paciente que dava entrada com um problema respiratório, que fosse de uma asma, de uma bronquite até uma pneumonia dupla.
E como que funcionava? Você chegava no médico, reportava que tinha uma febre, estava com tosse, dor no peito. Ele botava o estetoscópio, conferia que realmente tinha um gato lá dentro, chiando, ronronando. Mandava você para o raio-x. E ao constatar mancha no seu pulmão, meu amigo, você ficava internado. Você tomava uma bezetacil na bunda até endurecer a perna. E hoje, com a pandemia, o que que eu vi assim acontecer e fiquei estarrecido? É que a ciência mudou os protocolos de atendimento. Então o camarada dava entrada lá com uma pneumonia, porque ele já pegou uma virose diferente. Vamos considerar que esse SARS-CoV-19 aí vem vindo de evoluções, não sei se naturais ou artificiais, né? Evoluções do vírus H1N1, enfim, o vírus da gripe, as viroses de sempre aí. E o que que acontece? Esse camarada pegou esse vírus, teve sim um quadro gravíssimo de talvez até pneumonia, e dando entrada no hospital, não passou do estetoscópio e do termômetro. Ninguém foi fazer uma biografia, dava lá um AS e mandava para casa. Pelo amor de Deus. E a culpa é do médico? Não. A culpa é do enfermeiro? Não. Ele está seguindo o protocolo que vem cagado lá de cima, da ciência, da OMS. Para mim, isso foi um dos maiores crimes cometidos contra a humanidade. Porque, pô, depois que o camarada ia para casa com a AS, a pneumonia virava um colapso do pulmão ali, virava uma coisa pior. E ele voltava lá para ser entubado. E se você for pesquisar, você vai descobrir o seguinte: ninguém consegue entubar uma pessoa consciente. Você rejeita, naturalmente, seu organismo luta contra um tubo que está sendo enfiado na sua goela. Então, qual a solução para isso? A solução é ministrar em você alguns fármacos que são aqueles usados numa eutanásia. Vai colocar você em coma induzido. E aí, meu irmão, subiu para CTI com medicação para um coma induzido, entubado, à mercê de infecção hospitalar e um monte de fatores alheios ali, né? Ao que se espera, que seria um ambiente totalmente esterilizado. A gente sabe do quanto tem de infecção hospitalar. Aí é aquele negócio, a chance de morrer era grande. E um monte de outras coisas por trás disso, né? Então aí vem a pergunta: do que adianta a pessoa falar, que nem falava no começo, quando eu tentei alertar? Eu alertei o meu grupo de WhatsApp, os navegantes da Arca, no final de 2019, quando eu vi as primeiras notícias de que tinha isso se espalhando por Wuhan e pela Itália. Eu falei, gente, vai chegar aqui. Todo mundo riu, é sempre assim. A gente joga xadrez 4D, faz uma análise preditiva de acordo com as várias informações que a gente tem chegando, não só pelo noticiário, mas também pelos teóricos da conspiração, que muitas vezes estão provando que está certo, pelos profetas de Deus em suas respectivas igrejas que têm ministrado suas profecias. Então a gente pega todos esses dados, junta tudo na arca e faz uma análise preditiva e a gente é maluco. Mas chegou em fevereiro aqui no Brasil e foi promovido justamente contra a vontade do Bolsonaro, que baixou o decreto para fechar tudo. O governador de São Paulo, Dória, fez aqui um carnaval contagiante, era o tema do... Cara, pelo amor de Deus, um carnaval contagiante. Isso é quase que humor negro, porque foi mesmo, foi a entrada da pandemia no Brasil, deu no que deu. Um circo, uma farsa. Aí eu que tinha alertado que ia chegar, comecei a alertar o pessoal. Olha, cuidado, é melhor a gente ir por esse caminho, cloroquina, ivermectina. Eu não acredito muito nesse negócio aí, né, enfim,
esses absurdos, máscara na cara, álcool gel, e esperando uma vacina. Pô, em 6.000 anos de história moderna, a gente não conseguiu curar a gripe. Como é que surge uma epidemia mortal e já sai uma Butanvac do Dória, o mesmo lá do carnaval contagiante? Meu, isso parece, é tão, assim, ó, olhando daqui pelo meu periscópio, isso é tão ridículo o roteiro, é uma marmelada tão grande que eu sempre vou citar. Parece aquele espetáculo circense que corria as cidades da minha infância, nos anos 70, 80, que era o Astros do Ringue, Lucha Libre. Nossa, o Homem-Montanha pulava em cima do Fantomas e parecia que ia quebrar ele inteiro, mas era um balé, aquilo era ensaiado, cada golpe era encaixado. Não tinha nada de agressão, contato assim mais agressivo, era tudo um balé bem ensaiado, mas a turma pensava que era um soco, que era uma voadora no peito, um balé, uma dança. Eu via como uma dança desde criança. Do mesmo jeito que eu vejo esse circo da pandemia, quando veio a vacina, gente, eu não tomei nenhuma dose. Eu falei, eu fui internado 2 vezes por ser considerado louco, não por ser retardado. Quando eu fiz o curso de pilotagem de avião, eu fiz o teste de QI e eu fiquei muito satisfeito com o meu QI. Mas ciência determinou, né? Que a ciência que sabe que eu era negacionista, junto com o Bolsonaro, motociclista, ciclista, tudo flautista, mas a ciência que sabe, a ciência. Então, cadê o discurso? Vocês lembram do que eu falei agora, do discurso sobre disco voador chegando aí com 20 quilômetros, sobre guerra nuclear? Ai, porque vamos ter fé em Deus. Tá bom. Ninguém quer saber de se preparar para um evento. Ninguém quer saber de ter conhecimento prévio do que está acontecendo, à luz da história, à luz da Bíblia, enfim, fazer o cruzamento aí de dados e se preparar. Não, a pessoa vive como se não houvesse amanhã e vai para sua igrejinha lá, ou igrejona, né? Pequenas igrejas, grandes negócios, e vai para lá, folhetinho debaixo do braço, do sovaco. Eu sempre vou citar isso. Católico com a Bíblia aberta na estante até amarelar a página, fica aparecendo no meu jornal lá, que tem 19 anos que está comigo, 3 de agosto de 2006, acabou de fazer agora aniversário de 19 anos, a divulgação do meu livro, Revolução Já, né? É a Bíblia do católico aberta lá no Salmo 90, 91, né? Cai a mil à minha direita, 10.000 à minha esquerda. Sempre falo isso, sempre vou falar, vou repetir enquanto eu viver, porque eu não me conformo com isso. Depois eu que vou internado. O quanto o animal, o ser humano, é primitivo na sua fé, no seu conhecimento, na sua informação. Então aí chegou a peste, ninguém acreditou no que está escrito lá, que não temerei a peste, e foi lá, temeu, cagou na roupa, ficou em casa trancado, começou a clamar pela vacina do Dória, o Butanvac, começou a colocar pano na cara, álcool gel para fazer não sei o quê. Eu olhando pelo meu periscópio, eu falei assim, ó, o hospício aumentou de tamanho. Da última vez que eu fui internado, parece que ele era menor. Agora eu tô olhando para essa sociedade aí, parece que o hospício tá na geral. E eu não saía pra rua, não por medo da Covid, por medo de encontrar esses debilóides com um trapo na cara e álcool gel, aquele cheiro de cachaça, né? De pinguço, exalando álcool. Pelo amor de Deus, que nojo, né? Mas cadê a fé do povo? Aí, beleza. Aí saiu a vacina. O que fizeram? Foram lá se deixar exterminar. Outro ponto que eu quero frisar aqui agora. Feita essa segunda explanação aí, só vocês entenderam bem o que eu estou querendo chamar a atenção. Que quando a gente estuda um assunto, que nem eu abordei aí, 80 anos de bomba, guerra nuclear, James Webb sendo movimentado para rastrear satélite alienígena, que tem 20 quilômetros de extensão. As pessoas falam, não, vamos ter fé, não quero saber disso.
Aí, quando acontece, todo mundo é pego de surpresa, que nem foi o caso da pandemia, que foi o mesmo discurso da galera, e todo mundo se deixa abater. Perceberam bem isso. Então, meu povo, tá chegando aí, né? O, o futuro sombrio, onde as pessoas deixam de se preparar, né? Elas não querem se preparar, não querem, tem preguiça, sabe? Pensar uma coisa que é um esforço como erguer um peso, né? Tem gente que consegue só com 1 quilinho, não adianta você botar 300 quilos que a pessoa não tem estrutura. Pensar é pior. As pessoas se recusam a pensar. Então nós estamos diante dessas situações, vem vindo aí algumas coisas muito graves, e assim como foi na pandemia, uma experiência social onde todo mundo reprovou, agora vai ser feita definitiva, porque foi pelo celular que foi tudo disseminado, que a ciência que sabia, e essa mesma ciência agora vai dizer que os alienígenas chegaram, porque os alienígenas interferem em arma nuclear. Então, se o Putin ou o Trump resolverem apertar o botão vermelho da maleta que eles carregam, já tem aí luzes no céu, naves posicionadas, que a ciência está dizendo, que vai nos salvar. Olha a besta aí. A besta que vai ser adorada no mundo todo e que fará marcar o mundo todo. Se vocês foram lá e tomaram vacina, imagina se uma nave de 20 quilômetros começar a parar em cima da sua cabeça e começar a sair umas navezinhas menores lá de dentro, dizendo que você tem que pôr um chip, se você tem capacidade de resistir a isso. E eu, de novo, alertando antes e olhando daqui para essa farsa, essa história que parece mais absurda do que Astros do Ringue para mim, de novo vou ficar frustrado, porque eu vou estar de novo assim, ó. Escuta os grilos, ó. Aquele meme. Quem tá aqui comigo? Tô sozinho. Conta pra mim. Isso não te deixa nem um pouco com a pulga atrás da orelha, com uma vontadezinha de saber um pouco mais, de evoluir um pouco mais, sabe? De acreditar naquelas páginas amareladas daquele livro que você tem mais como um livro de superstição do que como um livro de fé. Vamos acreditar em Deus, vamos fazer nosso trabalho, ninguém vai ficar aqui parado esperando alienígena. Eu estou fazendo isso agora porque eu estou de plantão, 12 horas de vigia, por isso que eu estou aqui, olhando para um portão, olhando para outro. Daqui a pouco eu entro lá para fazer minha ronda. Mas vamos acompanhar os fatos. A palavra do Senhor diz: o povo perece por falta de conhecimento. Eu não preciso acrescentar mais nada. Até o próximo vídeo.